Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Então, preparados para mais um vídeo aqui no canal para que juntos possamos desfrutar das verdades que há na Palavra de Deus? Vem comigo, fica até o final e curta o vídeo para ajudar o canal a crescer. Vamos lá conhecer a verdade de Jesus! E antes de darmos início ao estudo de hoje, vamos orar, porque a oração é muito importante para nos comunicarmos com nosso Pai Celestial. Deus Todo-Poderoso e Santo, nos auxilia nesse estudo de hoje para que Tua Palavra seja verdadeira e santa, que ela penetre em nossos corações para que possamos praticá-la no nosso dia a dia, na nossa vida, e assim obedecer a Ti, ó Pai. E que Tuas bênçãos venham sobre nossa vida, que seja feita a Tua vontade. Amém. O tema do vídeo de hoje é o engano da Igreja Católica. Eu quero destacar aqui, irmãos, trazer para vocês a verdade, porque é uma denominação que pegou a palavra de Deus e colocou de cabeça para baixo. E eu vou mostrar para vocês o que eu estou dizendo. E para começar, vamos iniciar sinceramente por um assunto que é o mais importante, que são os 10 mandamentos, que a Igreja Católica corrompeu totalmente esses mandamentos, sendo que no primeiro mandamento eles distorceram e mudaram de não terás outros deuses diante de mim para amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento eles retiraram, não tem o segundo mandamento, eles colocaram outro por cima. E o segundo mandamento da lei de Deus é não farás para ti imagem de esculturas e não adorarás. E esse mandamento não tem, e é por isso que muitos não sabem disso. Enquanto isso, o quarto mandamento também foi corrompido, dizendo que lembra-te do dia de sábado, e colocaram guarda o dia de domingo e festas. E também eles pegaram o 10º mandamento da lei de Deus, que é não cobiçar as coisas do próximo, e dividiram em 2 mandamentos para poder cobrir esse segundo mandamento que eles retiraram, que é das imagens e de esculturas. Sinceramente, meus irmãos, eu não tenho nada aqui contra quem é católico, mas contra a religião, porque ela é uma religião babilônica. Ela converteu, adulterou a palavra de Deus. E isso é algo que deixa qualquer um que segue a palavra de Deus indignado com as coisas que a Igreja Católica fez. E ela é uma denominação que ela não visa ensinar a verdade aos seus irmãos, aos seus frequentadores, mas ela visa o controle, a dominação daqueles que fazem parte dela. Outra coisa muito importante que foi corrompido pela Igreja Católica, meus irmãos, foi o batismo. Que nada tem a ver o batismo da Igreja Católica com o batismo que está descrito na Bíblia. Não existe esse batismo de criança, porque a palavra de Deus vai dizer que o batismo ele tem que acontecer quando você passa a crer em Jesus Cristo. Crer que Ele é Filho de Deus, que Ele é o seu Salvador, o único que pode te salvar. E não tem como um bebê conhecer Jesus, saber quem é Jesus. E então, você precisa morrer para o mundo e viver para Cristo. Por isso que o batismo ele tem que ser por imersão. Mergulhar todo o seu corpo na água e não aspergindo gotas de água em um bebê. Se você foi batizado na Igreja Católica, sinceramente você está precisando nascer de novo, porque de nada vale esse batismo. Outra coisa muito importante, meus irmãos, é a ceia, também corrompida pela Igreja Católica. Porque a ceia que o Mestre Jesus nos deu para lembrar dele, lembrar do seu sacrifício por nós, essa ceia tem que ter o pão e o suco de uva, coisa que não tem na Igreja Católica. Eles dão a hóstia e não tem o suco de uva, sendo também que tem outra heresia dentro da ceia, que eles fazem uma transubstanciação, ou seja, eles tentam transformar aquilo que é como se fosse o pão em própria carne do Mestre Jesus, algo que é absurdo aos nossos olhos. Jesus ele não transformou o pão em carne, mas aquilo significava
um símbolo, uma simbologia do que representava. E a Igreja Católica chega até a enterrar as sobras da ceia como se fosse carne mesmo, sendo que isso é terrível, uma heresia terrível, meus irmãos. Outra coisa, meus irmãos, é sobre o confessionário, o ato do padre, ele perdoar pecados. Ele se coloca no lugar de Deus para perdoar o pecado das pessoas, sendo que outra heresia absurda. O único que pode perdoar pecados é Deus. O único que pode perdoar é Jesus. O homem nada tem de poder para fazer tal coisa. Também é algo abominável aos olhos de Deus. Para vocês comprovarem que o Padre nada tem esse poder de perdoar pecados, o próprio Pai Nosso vai nos dizer que perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, é Deus que tem que perdoar. O Pai Nosso já vai falar isso. Deus é que perdoa os nossos pecados e não o homem. Outro fato importante a trazer aqui, meus irmãos, é o fato da virgindade de Maria. A Igreja Católica considera Maria como sendo virgem, como tendo sido virgem a vida toda, sendo que a Bíblia não fala isso. Ela deu à luz ao Mestre Jesus enquanto estava virgem, isso sim, mas depois que ela deu à luz ao Mestre Jesus, ela teve relações com José. E assim Jesus teve irmãos. Irmãos esse que consideravam Jesus um louco, assim como Maria, que não passou a seguir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E então, meus irmãos, vemos que de Santa Maria não tem nada, porque o próprio Mestre Jesus disse aos seus discípulos: esses são os que são meus irmãos e minha mãe, os que fazem a vontade do meu Pai. Outra coisa muito importante a destacar aqui, meus irmãos, é a questão de rezar para mortos. Além da falta de respeito para com Deus, idolatrar santos, anjos, ainda na Igreja Católica tem o fato de querer rezar para mortos, sendo que não influencia em nada, não ajuda em nada. Tem a questão da Igreja Católica que ela considera que as pessoas que morrem vão por purgatório, sendo que na Bíblia nem existe esse purgatório. Então, eles pensam que rezar daqui para os mortos, a pessoa será salva, sendo que não é assim que acontece. A salvação ela é individual. Se a gente está aqui vivo e não aceita Jesus e acaba morrendo, você perdeu a sua salvação, a sua oportunidade de ser salvo, porque você ignorou as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Então, a pessoa, ela tem que acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que Ele salva a sua vida. E não que eu vou salvar alguém por causa que eu vou rezar por ela, ou que eu vou mandar fazer uma missa para ela. Não acontece desse jeito, meus irmãos. Outra heresia absurda da Igreja Católica. Outra questão também aqui bastante polêmica é a questão dos padres não poderem se casar, meus irmãos. Isso é algo também que não é bíblico. E, por outro lado, a palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias haverão doutrinas que irão proibir o casamento. E a justificativa que a Igreja Católica dá para que o padre não case é que ele tem que se dedicar à obra de Deus e que isso nada tem a ver. Esse argumento não se sustenta, porque na Bíblia a gente vai ver os levitas que iriam no templo de Deus adorar a Deus, fazer sacrifícios, e eles normalmente poderiam se casar e ter filhos. E outro fato importante, a verdade aqui, que eu devo destacar aqui. A verdade da Igreja Católica não querer que os padres se casem é porque o padre se casando e tendo filho, ele vai deixar a sua herança para o seu filho, para a sua família. Mas não é isso que a Igreja quer. A Igreja quer que o padre não se case porque tudo o que ele tem vai ser voltado para Deus. Ou seja, melhor, vai ser voltado para a igreja. Toda a herança do padre ficará na igreja. Ou seja, um enriquecimento. A Igreja Católica, com suas falsas doutrinas e também com sua ganância. E para finalizar o vídeo de hoje aqui, meus irmãos, quero também trazer outro fato importante, que é a Trindade. Essa Trindade que foi expandida, foi espalhada por aí,
Não existe na Bíblia uma questão de trindade. Deus não é três, mas Deus ele é um só. Aqui vemos que o Espírito Santo, ele é o poder de Deus que habita em nós, em todo aquele que busca ele, que faz a sua vontade. O Espírito Santo não é um Deus, Jesus também não é um Deus, mas Deus sim, ele é Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o mediador entre Deus e nós. Então não existe uma trindade, porque na Bíblia nem tem isso de trindade. Peço que vocês reflitam sobre esse vídeo de hoje, estudem. Se você, por exemplo, frequenta a Igreja Católica, repense e busque a verdade, porque você pode estar imerso em trevas, em escuridão e em mentira. E Jesus nada tem com a mentira, mas o diabo sim. Então, meus irmãos, eu só quero trazer aqui algo que melhore a sua fé, que você possa caminhar no caminho verdadeiro, no caminho correto, com uma salvação e a vida eterna. Esse é o conselho que eu deixo e que você possa ajudar o canal a crescer e também compartilhar aqueles seus amigos que têm esses pensamentos diferentes. Então, que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso Yahuwá nos permitir. Fiquem com a paz do Mestre Jesus. Amém.